Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo e estou aqui então para mais uma aula. Hoje então entrando no capítulo 2 de Marcos. Agora o negócio vai pegar. Até agora você não viu nada, até agora nós só brincamos. É daqui para frente que começa a ficar empolgante. Tem uns momentos do Evangelho de Marcos, eu gosto muito. Tem uns momentos que o Evangelho de Marcos pega fogo ali, os grupos ali trabalhando dentro da narrativa. Ele escreve muito bem ali, né? Mas aqui no capítulo 2 já começa a entrar alguns temas mais provocantes. Já surge a questão do sábado, os primeiros embates ali com os fariseus, na realidade com os escribas ali, nos primeiros embates com escribas, a comunidade, como é que ela vê Jesus perdoando pecados, cara, como é que acontece isso? E de graça ainda, né? Vamos lá dar uma olhada nisso então. Vem comigo, vem comigo. Aí, ó, vamos lá então. Pegando o nosso texto. Seguindo, até agora vocês viram, primeiro capítulo, programa do discipulado geral, os primeiros sinais, primeiros milagres, é uma coisa mais modesta. Agora as questões um pouco mais dramáticas aí do ministério de Jesus começam a surgir. Então vem comigo, ó. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Sempre em casa, isso aqui é importante. Estar em casa é uma mudança de paradigma. Então é aqui que a gente vê a igreja primitiva nos lares. É nessas referências do em casa. Tá? E que é extremamente provocativo. Provocativo tanto para o templo quanto para as sinagogas. Em relação ao templo, é um pouquinho, talvez um pouco mais provocativa a narrativa posterior. Nos dias de Jesus, não. Jesus estava tão longe do templo e Galileia já era considerado tão pouca coisa que eles não estavam nem aí. Tá? Mas os que viviam na sinagoga local é provável que possam ter implicado. Ó, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Ok? Então, se a gente pegar, por exemplo, quem é pentecostal aí e quiser pesquisar, você vai ver a história do movimento pentecostal e a história do movimento pentecostal, William Seymour é bem parecida dessa narrativa, né? William Seymour ali, ele sai da comunidade, começa um cristianismo dissidente e logo as pessoas começam a vir, e aí existem relatos que na porta da casa dele era onde ele pregava e reunia ali centenas de pessoas sentadas do lado de fora, dentro da casa já não cabia mais, né? Então ele tem um pouquinho dessa narrativa, se aproxima ali com a narrativa de William Seymour, tá? Vamos lá, seguindo. 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Percebe? Quando ele está escrevendo aqui, lá no ano 60, já existe a palavra. Nos dias de Jesus não existia, porque ainda não tinha a palavra, porque Jesus é a palavra. Paulo, então, vai definir essa teologia da palavra. E, novamente, você tem Marcos aqui citando Paulo. Tá? Paulo vai trabalhar essa a palavra. Se pegar o texto dele, você vai encontrar em vários momentos. Tá? E eles anunciavam essa a palavra. Que é justamente essa mensagem do Evangelho, tá? De que nós temos que nos preparar, mudar de vida, abrir o coração para algo novo que Deus está para fazer em nós. Seria algo parecido com isso. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Assim. Bem tranquila aqui a história, né? Sabiam, né, que ele tinha feito alguns sinais, levaram um paralítico lá. E não podendo aproximar-se dele, que a casa estava cheia, por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Gente, eu já vi gente pregando que eles subiram com a marreta e quebraram a laje. Pelo amor de Deus, uma coisa dessa não faz a gente infartar. O arqueólogo infarta toda vez que alguém faz uma narrativa dessa. Pelo amor de Deus. As casas lá era muito quente, gente. Aí a casa de as casas eram construídas de uma forma e não tinha laje, não era laje, pelo amor de Deus. Tá? Era aquele tipo sapê com barro, sabe? E aí havia em cima, geralmente deixava um vão para a entrada de ar. E esse vão era coberto com folhas, né? Tipo uma folhagem ali que podia, né, ser retirada em alguma situação. Então, ele falou assim, descobriram o eirado. Então, aquele ponto ali onde tinha a entrada de ar, descobriram para poder descer ele por cima, ok? Então, não é que eles meteram a marreta lá para quebrar a laje, pelo amor de Deus. Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura e baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico,
filho, seus pecados estão perdoados. Show de bola. Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Até aqui eles descerem a pessoa doente, lá é normal. Mas no verso 5, aí já tem um monte de coisa. Primeira coisa, ó, vendo-lhes a fé. Show de bola, é isso aqui, ó. Não era nem a fé do paralítico, ok? É a fé dos amigos. A confiança, a esperança, a abertura do coração, entendeu? Que ele está falando ali, a metanoia. Percebe que a metanoia neles é real. Isso é se arrepender. Ok? O arrependimento não é um olhar para trás, mas é um olhar para frente e perceber ali que o rei está vindo, que é possível mudar. E aí eles vão ter essa visão, essa metanoia, e é justamente essa metanoia que faz com que eles ousem, com que eles rompam com as tradições da sua época e creiam no evangelho como algo diferente, creiam no evangelho. Então Jesus vai ver isso neles. E quando descem o paralítico, Jesus olha para ele e fala: filho, teus pecados estão perdoados. Aí assim, a narrativa, eu acho essa narrativa muito boa, né? Ela tem um quezinho de humor. Porque, tipo assim, você acabou de descer o paralítico, todo mundo ali desesperado, vamos levar lá, que ele vai curar, ele vai curar. Aí quando desce ele para ser curado, em vez de Jesus curar, Jesus fala: teus pecados são perdoados. Pessoal, Jesus tá de brincadeira. A gente queria que ele fosse curado, deixava ele ter os pecados. A gente queria ele andando. Aí Jesus: não, seus pecados são perdoados. Mas a questão é a seguinte, ó. A narrativa sempre tem um motivo. Lembra que eu falei? Marcos está escolhendo essas palavras, a comunidade marcando ali, está escolhendo essas palavras. Por que ele escolheu essas palavras? Será que ele tem alguma intenção? Então todo o texto tem uma intenção. O que ele tem em vista aqui? Então, ao invés de Jesus curar ele, que é o que Jesus faz com todo mundo, seus pecados estão... levanta e anda, né? Olha, ser puro, Jesus só... E acontece. Mas aqui não. Aqui a narrativa muda. Então por que ela muda? Sempre que a narrativa muda, presta atenção. Porque essa mudança traz um sentido importante para a interpretação do texto. Nesse caso aqui, quando ele fala: filho, teus pecados são perdoados, é de propósito. Para provocar quem? Para provocar a comunidade e a tradição por trás da comunidade. Tá? Alguns dos escribas estavam ali assentados, arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ok? Então, quando você olha ali, aqui está a questão. Por que ele perdoa pecado ali do camarada e não cura de uma vez ele? Porque ele está provocando a sua comunidade. A intenção do texto é provocar aquele judaísmo da época e suas teologias, suas doutrinas, suas convicções, para que pudesse promover mudança. Então, ao invés de chegar e dar o que ele quer, ele muda, ele rompe. E aí, então, ele vai promover isso. Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí você tem mais um monte de problema. Por que eles falam que é blasfêmia e só Deus pode perdoar pecados? Porque até então, perdão de pecados... Vou fazer uma metáfora para você entender. A metáfora eu estava conversando uma vez com o Rabino. E nós conversávamos sobre perdão. E o Rabino falou para mim: Eduardo, o Antigo Testamento tem muito mais texto sobre perdão do que o Novo. É verdade, realmente. Você pode procurar, você vai descobrir que é. Tem muito mais texto sobre perdão no Antigo do que sobre o Novo. Mas só que tem um problema. Por que tem muito mais texto de perdão do que o Novo? Porque perdão era o principal objeto vendido pelo templo. É bem essa ideia mesmo. O templo da época, o templo judaico, ele vivia do perdão. A pessoa pecava, ela levava o animal e comprava o perdão. Então isso acontecia. Tanto é que os profetas vão ser extremamente críticos a isso, a esse tipo de transação com Deus. Tá? Então não há essa narrativa do perdão de pecados ali. Né? Quando ele pega aqui e está fazendo isso, ele está questionando toda essa tradição. Porque se a pessoa pode ser perdoada em qualquer lugar, por uma pessoa que nem ordenada, nem participar da tradição sacerdotal, não participa. Se ela pode ser perdoada para qualquer... Não, isso tem que ser uma heresia. O mínimo. Jesus perdoar pecado na casa, que não é nem o templo. E esse camarada nem fez um sacrifício, ele não pagou nada.
Deus vai perdoar ele de graça? Não, esse camarada tá louco. Você entende? Então isso daqui, esse aqui é provavelmente o principal motivo de perseguição da comunidade. Porque quando você perdoa de graça, você rompe com toda uma estrutura socioeconômica da época, centrada no perdão e centrada no perdão como um produto que era oferecido pela tradição religiosa. E aqui, mas todavia, a narrativa ainda faz uma coisa. Quando a narrativa questiona, ela faz uma afirmação sobre Jesus. Somente Deus pode perdoar pecados. Está implícita na narrativa. Então, se ele perdoou, somente Deus pode perdoar. Então ele está, não, esse camarada aí não sabe o que está falando. Aí olha a resposta de Jesus, vamos lá. E Jesus, então, percebendo, logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Jesus teve uma revelação. Não, já estava vendo ali o povo já fofocando um no ouvido do outro ali, a hora que Jesus perdoou o pecado. Era óbvio, né? Qual é mais fácil? Perguntou Jesus. Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Então, olha só, na tradição judaica, lembra que eu falei? Na tradição judaica daquela época, eles compreendiam o seguinte: se o camarada era paralítico, então ele tinha feito alguma coisa errada e Deus estava punindo ele. Ele tinha que primeiro se acertar com Deus, aí Deus então o perdoaria e ele seria curado da paralisia. Percebe que paralítico não podia entrar no templo, porque ele é impuro, estava em pecado. Mas numa casa podia. Por isso a casa é revolucionária. Tá? Mesmo a sinagoga tem o preconceito contra as pessoas enfermas. Você vai ver o caso do homem da mão ressequida e outros casos. Mas na casa não. Então a casa se torna um local para todos aqui. E isso já é uma baita revolução na época. Além da casa ser um espaço para todos, onde Deus se manifesta, a casa aqui também se torna um lugar de perdão. E que é mais? Um local de perdão, sem sacrifício, sem religião, sem doutrinamento. Pura graça. Detalhe, não precisa nem de fé. Nem de fé. Como não precisa nem de fé, professor? Porque a fé foi dos que levaram ele lá. Então não precisa nem de fé. E Jesus não fez porque eles tiveram fé. Jesus não está vendendo a graça de Deus em troca de fé. Ali ele reconhece a fé deles. Mas a graça seria com fé ou sem fé. Ok? A graça é dádiva. E aqui fica claro no texto. E isso era um problemão para a comunidade lá. Por isso os líderes religiosos vão começar a persegui-lo. E quando ele fala então que é mais fácil dizer, o que ele está querendo dizer? Por que ele perdoou o pecado primeiro? Se ele tivesse falado levanta e anda, o pessoal não ia entender. Talvez entendessem ele como um curandeiro. Mas a narrativa quer mostrar que ele não é um curandeiro, que ele é alguém representando Deus ali. Então quando ele fala seus pecados são perdoados, ninguém acredita. Você pode falar da boca para fora que o pecado é perdoado. Isso é uma blasfêmia, é um pecado com a boca. Aí Jesus disse assim, então tá, você não acredita? Então levanta e anda. Aí é o seguinte, se esse camarada levantasse e andasse, estava provado que o pecado dele foi perdoado de acordo com a tradição judaica. Porque na tradição judaica, por que ele estava paralítico? Por causa do pecado. Por isso o trocadilho no texto, ele não curou direto. Ele primeiro falou, teus pecados são perdoados. Aí a narrativa então provoca uma situação em que a resposta vai de encontro à tradição. Mostrando que se esse camarada levantar e andar, então realmente ele é Deus. Realmente ele pode perdoar pecados. Que é o que a narrativa fala aqui no começo. Somente um pode perdoar pecados, que é Deus. E a única prova disso seria se esse camarada, depois do perdão de pecados, levantasse e andasse. Então o que ele fala aqui? Que é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados seus pecados? Ou levanta-te, toma teu leito e anda. E para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, esse aqui é um erro dessa versão, tá? Que aparece aqui. Disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Então se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos.
a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Beleza? Gente, ficamos por aqui então. Você pode voltar, ouvir devagarzinho. Eu sei que é muito conteúdo. A gente trabalhou com algumas teologias, mas o texto aqui ele já ensaia alguns dos principais conflitos da narrativa de Jesus, alguns dos principais conflitos da época com os escribas, né? Você vai encontrar aqui, e essa é uma outra característica do texto de Marcos. Não são os fariseus aqui, são os escribas. Que indica então a presença do templo aqui na comunidade, né? Se seguindo, né? Aqui, ó. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam seu coração. Então ele não está. O farisaísmo não é em si. O farisaísmo é ruim, o povo critica muito, mas não. O farisaísmo era a elite da fé judaica da época. Eles tinham uma reflexão super dentro da tradição bíblica. Às vezes, claro, existem alguns radicais que, e como toda religião, trazem má fama, né? Mas você não pode usar assim. Os escribas já estavam mais relacionados ao trabalho do templo, mais legalistas, mais vinculados como doutores da lei, né? Então esses são criticados junto com o templo. Okay? E vai demonstrando então que quando o livro de Marcos é escrito, o templo ainda está lá, tá? Por isso aí essas narrativas relacionam elementos de purificação, criticam o templo, criticam o que o templo vendia, que era o perdão, tá? E agora propõem um perdão de graça, que vai ser aí o motivo de perseguição. Claro que em Marcos isso é muito mais simples. Quando a gente pegar Mateus e Lucas, esse texto ganha mais colorido e mais explicação, e aí consegue entender melhor as tramas que vão se seguir depois que ele perdoa os pecados e o paralítico levanta e anda. Beleza? Ficamos por aqui então, te encontro na próxima aula. Até mais.